organização da prática médica, nós começamos, então, a desenvolver algumas visões que influenciaram também o desenvolvimento da medicina e da própria relação médico-paciente. Então, ali nos séculos XVIII e XIX, o que prevalecia era o que a gente chama de visão liberal nessa relação. Nessa visão liberal, o paciente é tido como cliente, né? E o médico é um prestador de serviços como outro qualquer. Então, na verdade, isso vai gerar o que a gente chama de fragmentação do enfermo, fragmentação da pessoa e conduz ao que a gente chama de visão organicista da medicina. O que é essa visão organicista? Que vocês podem ver presente inclusive na nossa profissão, na advocacia, né? Nós tratamos o corpo humano em partes. Então, o médico que cuida da mão não cuida do cotovelo, o médico que cuida do cotovelo não cuida do ombro, o que cuida do ombro não cuida do pé, quando na verdade aquela dor que eu estou sentindo na mão pode ter origem lá no pé. Então, o corpo foi fragmentado, tratado como peças de um mecanismo que deveria ser tratado em partes. É lógico que isso traz algumas dificuldades e conduz no século XX ao que a gente chama de medicina tecnocêntrica, ou seja, uma medicina que é baseada apenas com a busca da cura. A gente não se preocupa com o paciente, nós não nos preocupamos com os valores do paciente. O foco do médico está na cura, o foco do médico está na doença. Vocês talvez tenham visto ou conhecem aquela série Dr. House, né? O Dr. House é o melhor exemplo do médico utilitarista, do médico tecnocêntrico e do médico paternalista. O que significa tudo isso? Que o foco dele está na doença, o foco dele está no tratamento, pouco importando a vontade do paciente. Mas nós chegamos ao século XX agora, no final do século XX, início do século XXI, buscando valorizar e resgatar o que a gente chama de autonomia do paciente. Essa autonomia conduz a um direito ao próprio corpo, é fruto da autodeterminação, que também é um direito fundamental, traz a ideia da privacidade, traz a ideia de domínio sobre a própria saúde e sobre as próprias decisões. Então, é com essa visão que a gente vai trabalhar na relação médico-paciente, ou seja, uma relação hoje que valoriza e deve valorizar a autonomia do paciente e diálogo, que é algo tão difícil hoje nas relações humanas. Bom, e como é que o Código de Ética Médica trata tudo isso? Bom, o Código de Ética Médica afirma que a relação médico-paciente é uma relação personalíssima e, por isso, não caracteriza uma relação de consumo. O que vocês acham disso? Está certo ou está errado o Código de Ética? Me parece, e com base na doutrina e na jurisprudência já sedimentadas aqui no Brasil, que essa visão prevista no Código de Ética, já no de 2009, repetida no Código de Ética vigente, é uma visão equivocada, né? Os nossos tribunais tratam a relação médico-paciente, aquela fruto ou de uma contratação privada ou fruto dos planos de saúde, como uma relação de consumo. Além disso, o fato de ser personalíssimo, ou seja, intuito personam, não significa que ela não possa ser uma relação de consumo. Então, nós temos duas falhas técnicas importantes nessa previsão. É lógico que a justificativa do Conselho Federal de Medicina vem de um outro dispositivo também previsto no Código de Ética, que diz que a medicina não pode ser exercida de forma mercantil. Mas, na verdade, ela é exercida por muitos, né? Nós vemos aí os grandes conglomerados hospitalares, os grandes laboratórios, etc., exercendo a medicina de forma mercantil, né? Então, me parece que orienta mal os seus profissionais ao estabelecer
essa questão, o Código de Ética Médica. De qualquer forma, o Código de Ética, o anterior já tinha esses traços e o vigente confirma, ele busca o que a gente chama de humanização da medicina, né? E essa humanização da medicina, então, vai buscar colocar o foco no paciente e não na doença, e não no tratamento, tá? Muito bem. Então, hoje nós buscamos abandonar aquela visão paternalista da relação médico-paciente, que é uma relação em que há subvalorização e degradação do paciente, o paciente é transformado em objeto da atuação médica, que a gente chama de desumanização da medicina, em virtude das técnicas, né? Então, a interação do médico era meramente formal, meramente técnica, e hoje nós buscamos resgatar, então, esse diálogo, essa visão mais organicista da coisa, ou seja, o paciente tem que ser compreendido como um ser biopsicossocial. E o que significa isso? Né? O paciente é fruto do seu físico, do seu psíquico e do meio social em que ele vive. E essas considerações são importantes na medida que vão influenciar até mesmo no tipo de consentimento que ele vai dar ao médico ou que poderá ser requerida desse paciente, como ele vai entender a informação. Então, hoje, essa relação médico-paciente é uma relação que busca essa volta da autonomia. Nós temos que lembrar que essa relação ela é tomada de complexidades, né? Nós temos complexidades da própria doença, da própria patologia, complexidade social e econômica do paciente, muitas vezes até a complexidade que advém da questão da compreensão que esse paciente tem daquilo que está sendo explicado para ele, né? E aqui eu vou fazer uma ressalva. A gente fala muito de consentimento informado, né? Na verdade, o que a nossa lei pretende ao impor o dever de informação não é informar, é esclarecer. E esclarecer é o que nós chamamos de uma informação qualificada. Então, vou fazer um exemplo bem simples aqui, só para vocês entenderem a distinção. Se eu falo, chegou o paciente para mim, eu falo assim, olha, o senhor teve um infarto do miocárdio e o tratamento é esse. Eu informei? Sim, eu informei. Mas a maioria das pessoas sabe o que é um infarto do miocárdio, ou, enfim, né? Não, né? Agora se eu falar assim, olha, o senhor teve um ataque cardíaco, as principais causas podem ter sido essas, o seu prognóstico provável se seguir o tratamento é esse, os tratamentos disponíveis são esses, vamos escolher qual que é o melhor para o seu perfil? Então, assim, esclarecer exige diálogo, exige compreensão de quem é o receptor da mensagem, né? Então, eu preciso compreender o que aquele paciente, qual é o nível de compreensão daquele paciente. E aqui eu estou falando também de nível educacional formal e o nível de discernimento mesmo para aquela informação que ele está recebendo, tá? Então, quando nós falamos em uma medicina mais humanizada, o primeiro passo é esse, diálogo. E como é difícil o diálogo já entre seres humanos que são próximos, né? Imagine numa relação em que há, sim, uma hierarquia, né? Uma hierarquia, no mínimo, uma hierarquia técnica ali entre o médico e o paciente. E temos mais, hoje nós temos a influência da tecnologia. O paciente, quando ele chega no consultório, ele já consultou o Dr. Google. Então, o Dr. Google já deu os possíveis diagnósticos para ele. Então, até isso o médico tem que saber lidar, né? Ou seja, ele tem que ouvir quais são as expectativas do paciente para conseguir falar, olha, com base na tua anamnese aqui, nos exames que eu solicitei, o Dr. Google está errado, né? Nada se encaixa dentro daquilo que você pesquisou, dentro do Dr. Google. Então, fato é que hoje essa relação, ela é uma relação que continua cheia de complexidades, mas que ela exige um quê de humanidade. Bom, essa relação também, ela vem formada por princípios, que são princípios importantes.
Se vocês conversarem com médicos, conversem aí com os pais de vocês, as mães, irmãos, enfim, que exerçam a medicina, e eu tenho certeza que eles vão reconhecer esses princípios. Eles vão falar para vocês que eles já sabem o conteúdo desses princípios. No entanto, eu quero destacar aqui que esses princípios não são só princípios éticos, eles são princípios jurídicos importantes e que geram por si só também efeitos na relação médico-paciente. Então, quais são esses princípios? Princípio da veracidade, princípio da privacidade, princípio da fidelidade, transparência e confidencialidade, princípio da autonomia. Há outros princípios? Mas vamos destacar esses justamente porque eles são bastante conhecidos na área médica, enfim, estão lá no Código de Ética Médica, etc. Né? Então, vamos lá. Princípio da veracidade decorre de um princípio jurídico importante, que é o princípio da boa-fé. Né? E a veracidade é um princípio que exige cautela, que exige cuidado, que exige saber falar. E por que eu estou contando essas situações, pessoal? Nós vemos, assim, médicos, por exemplo, que convivem há muito tempo com um paciente idoso. Esse paciente idoso sempre vai ao médico acompanhado de um dos filhos, ou de algum, né, de todos os filhos, enfim. Aí vem um prognóstico muito ruim, por exemplo, se diagnosticou que esse paciente está com câncer e que esse câncer deve ter um prognóstico aí ruim de 6 meses, 1 ano. E ao invés de contarem para esse idoso que o prognóstico é muito ruim, o que esse médico faz? Chama os filhos e dá o prognóstico aos filhos, dá o diagnóstico aos filhos. Isso do ponto de vista do princípio da boa-fé, do princípio da veracidade, e até mesmo, dependendo da situação, do princípio do sigilo profissional, não se sustenta, né? Não se sustenta. O paciente, ele precisa saber qual é a sua verdade, a verdade com relação à sua doença, ao seu prognóstico, até mesmo para que ele possa fazer eventual preparação sucessória, determinar suas diretivas antecipadas de vontade, né, dizer o que ele quer ou não receber de tratamento médico, eventualmente fazer disposições ali com relação a patrimônio, pedir perdão para aquelas pessoas que ele acha que ele tem que pedir perdão. Se ele quiser gastar toda a grana dele viajando o mundo para se despedir desse mundo, ele tem esse direito. Tá? Então, esconder essas verdades, em especial de pacientes idosos e de pacientes adolescentes, viola não só, embora tenha respaldo ético lá no Código de Ética, viola o princípio da veracidade. Mas é lógico que tudo exige formas de saber falar, formas de saber conduzir a conversa, né? Nós temos que entender quais são os limites de compreensão e de aceitação do paciente. Mas, única e exclusivamente, quem pode limitar a não informação é o paciente. Então, ele vai falar assim, doutor, nem me fale, eu não quero saber. Ou fale só para o meu filho trata desses assuntos. Mas não é o médico e muito menos os filhos que podem fazer essa escolha pelo paciente, ok? Bom, próximo princípio, o princípio da privacidade. Vocês sabem que, na atualidade, a privacidade vem passando por diversas transformações, então nós abandonamos aquele conceito do direito a estar só, que é um conceito negativo de privacidade, lá do início do século XX, para agora também a privacidade trazer consigo as questões de autodeterminação, em especial a autodeterminação informativa, né? Então, nós vivemos hoje um paradoxo importante na sociedade de informação, né? O Danilo Doneda já destacava isso. A privacidade é fortalecida com o objetivo de assegurar uma ampla liberdade de atuação na esfera pública. Onde vocês veem isso? Redes sociais. Né? Então, nas redes sociais, as pessoas querem a mais ampla liberdade, mas também exigem, ao mesmo tempo, uma determinada privacidade com as postagens que fazem. De qualquer forma, então, o que é preciso ficar claro é que essa privacidade hoje engloba esse aspecto positivo da autodeterminação, que é o direito ao controle sobre as informações pessoais.
né? Então, a privacidade é importante na relação médico-paciente, sim, bem informada, inclusive, pelas questões de sigilo profissional. Lembre-se que violação de sigilo, o Código Penal exige justa causa, que é um conceito jurídico indeterminado, né? Seria justa causa para violar o direito à privacidade do paciente. De qualquer forma, e mais voltado ao tema da nossa palestra aqui, eu queria deixar claro que essa privacidade, essa autodeterminação informativa, em especial quando nós temos meios telemáticos intermediando a relação médico-paciente, vai impor o direito de reserva, que é o direito de sigilo mesmo, direito à informação, ou seja, o direito a saber quais são os seus dados, o que está escrito no seu prontuário, lembrando que o prontuário é um direito do paciente, não é propriedade do médico, fica sob a guarda do médico, mas é direito do paciente. Então, negar a entrega do prontuário viola normas éticas e jurídicas importantes. Essa autodeterminação informativa traz também o princípio do respeito à autonomia do paciente, direito à impugnação se algum dado constante ali no prontuário ou, enfim, nas anotações médicas estiverem errados, direito de acesso, de oposição, de retificação e de cancelamento daqueles registros, e o direito, eventualmente, à reciprocidade de vantagens, isso quando a gente fala, por exemplo, em pesquisas médicas. Vejam, eu costumo afirmar que talvez o brasileiro seja um povo muito flexível com a sua privacidade. Nós abrimos facilmente mão da nossa privacidade nas mais diversas situações do dia a dia e não questionamos, né? Muitas vezes simplesmente fornecemos os nossos dados pessoais e, enfim, né? E isso acontece, por exemplo, com essas questões que agora estão acontecendo nas farmácias. Então, vocês vão na farmácia comprar um medicamento de uso contínuo e a primeira coisa que te pergunto qual é? Tem cadastro no laboratório? Aí você vai ver a diferença de preço. Olha, se você tem cadastro no laboratório, o medicamento sai por R$500. Ah, mas se você não tem cadastro no laboratório, sai por 700. Vocês vão fazer o cadastro, sim ou não? A maioria, não tenho dúvidas, que vai fazer esse cadastro, né? Vai realizar o cadastro lá no laboratório e a maioria desses laboratórios tem uma cláusula dizendo o seguinte: olha, eu aceito o cadastro e autorizo que o laboratório faça o que bem entender com os meus dados de saúde. Não tenho dúvidas de que isso vai ter que mudar. Já deveria mudar, né? Porque a gente já tem princípios suficientes para justificar a mudança. Mas essas técnicas comerciais elas vão ter que ser alteradas com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse tipo de cadastro com cessão de dados tão ampla, ainda mais de dados sensíveis, são completamente injustificáveis. Bom, dentro da questão ainda da relação médico-paciente, o princípio da confidencialidade é um princípio que se destaca, né? Então, ele já vinha previsto lá no juramento de Hipócrates, que é o juramento que os bacharéis em medicina fazem quando se formam, e a confidencialidade, enfim, decorre, obviamente, da própria necessidade da relação médico-paciente, né? Não existe exercício da medicina sem confidências, né? O médico precisa confiar que o paciente está lhe contando tudo, realmente, a verdade, não está omitindo nem mentindo fatos, assim como o paciente tem que confiar que tudo aquilo que ele contar para o médico ficará sob sigilo. Poderíamos dar aí vários exemplos de quebra de confidencialidade, em especial em virtude de vazamentos de grupos de WhatsApp, mas eu vou deixar para falar mais para frente, quando estivermos falando de telemedicina. Bom, da boa-fé também decorrem, então, os princípios de fidelidade, transparência e confiança, ou seja, o agir de forma transparente, o agir de forma em que haja estabelecimento dessa relação de confiança entre médico e paciente, e é recíproco, pessoal. Tanto o médico, são princípios que se impõem tanto ao médico quanto ao paciente.
E, por fim, são princípios que conduzem ao dever de informação, que é princípio estruturante da relação médico-paciente, né? E aqui eu estou falando de informação no sentido de informação adequada, precisa, objetiva, verídica, né? Que pode ou não estar contida num termo de consentimento. Mesmo porque hoje a gente questiona muito o papel desses termos de consentimento, uma vez que na maioria das relações aí estabelecidas, eles acabaram virando meros contratos de adesão, onde sequer realmente o paciente entende o que está consentindo, o que está anuindo. Dentro, por exemplo, do dever de informação, e que nós temos violação aí diárias desse princípio, é a questão da letra legível do médico. Letra ilegível viola o dever de informação. Viola como? Lógico, o paciente não vai conseguir lembrar das orientações que lhe foram passadas, ele vai chegar na farmácia, o farmacêutico, o atendente não vai conseguir ler, e às vezes pode até ler errado, dando ou o medicamento errado, ou dando a quantidade errada, enfim, né? Então, por exemplo, letra ilegível pode trazer graves danos ao paciente e é uma violação clara do dever de informação. Bom, falando um pouquinho para finalizar essa parte inicial, eu queria falar da autonomia do paciente, né? A autonomia do paciente, ela encontra ali um conflito, talvez aparente, eu entendo como mais um conflito aparente do que um conflito real, entre aqueles que sustentam a indisponibilidade absoluta do corpo, portanto, sacralidade da vida, em face daqueles que admitem limitações voluntárias do direito ao próprio corpo, e aí nós estamos falando de autodeterminação. Fato é que, entre uma coisa e outra, pessoal, deve existir ou deve ser observado, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. E o Estado, ele não pode tomar para si determinadas decisões, porque essas decisões só podem ser tomadas individualmente, de acordo com os valores que a pessoa tem, de acordo com os ideais religiosos, educacionais que a pessoa tem. E um caso clássico disso é a questão da eutanásia, né? Eu não posso analisar o desejo de uma pessoa viver ou morrer a partir do meu ponto de vista. Porque lógico que o meu ponto de vista, quem olha de fora pode olhar para aquela pessoa moribunda e falar assim, não, mas ela tem que se manter viva porque a vida é indisponível, etc. Mas a pessoa que está naquela situação, pode ser que para ela aquele valor não seja um valor que ela queira mais resguardar. Ela está cansada, ela não quer mais lutar, ela acha que já viveu e já lutou o suficiente, portanto, ela gostaria de morrer. Então, a eutanásia é um caso clássico de a proibição da eutanásia, de intervenção do Estado numa decisão que deveria ser tomada a partir de valores pessoais e individuais que só a pessoa pode tomar, que só a pessoa detém. Né? Bom, então o direito ao próprio corpo também se encontra hoje num paradoxo na modernidade, né? Proclama-se esse direito ao próprio corpo, ao mesmo tempo que se impõe limites à sua autorrealização como fundamento da sua sacralidade e intangibilidade. Então, quer dizer, a medicina pode auxiliar uma pessoa a viver indefinidamente em máquinas, aparelhos, etc., mas aquela pessoa que deseja morrer dignamente, a medicina está proibida de auxiliar. Então, isso nós precisamos repensar com outros olhos essa questão da autonomia. Fato é que, pessoal, ainda que seja reconhecida a autonomia do paciente para suas próprias decisões, nós temos que reconhecer também que ao médico é concedida a possibilidade da objeção de consciência. E o que é essa objeção de consciência? O médico pode negar atendimento. Olha, eu não concordo com a tua decisão e, portanto, prefiro não atender. Então, isso pode acontecer, objeção de consciência? Pode. Ela tem respaldo ético e jurídico? Tem. Né? Só que a objeção de consciência ela não pode acontecer em duas situações. Quando o médico for o único profissional da localidade atendendo e quando for uma situação de urgência e emergência. Aí não pode haver negativa de atendimento. Em outras situações, a objeção de consciência é como nós
né? Nós podemos determinar que clientes queremos ou não atender, dependendo do caso? Sim, nós temos essa faculdade. Então, o médico tem exatamente essa faculdade, garantida até mesmo pelo artigo 5º da Constituição Federal, que determina que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, ok? Só para pontuar essa questão da objeção de consciência, vocês vão lembrar de um caso que aconteceu em 2016, se não estou enganada, de uma médica que mandou no WhatsApp para a mãe de um paciente que ela não queria mais atendê-los em razão dos posicionamentos políticos dessa mãe, né? Que os posicionamentos políticos eram inconciliáveis. E o caso foi parar nas mídias sociais, porque a mãe do bebê achou aquilo um absurdo, enfim. Mas, na verdade, não houve nenhuma violação ética por parte daquela médica. Não era uma situação de urgência, não era uma situação em que ela era o único médico disponível, e, portanto, o próprio Conselho Federal de Medicina se manifestou nessa situação, afirmando que a médica não era mais obrigada a atender aquele paciente. Qual foi o erro da situação toda aí? Dizer o motivo pelo qual não queria mais atender, né? Ela poderia simplesmente ter passado a mensagem, olha, em razão de fatores pessoais ou de escolhas pessoais, não tenho mais interesse em continuar lhe atendendo. Ah, por quê? Não interessa o porquê. É a mesma coisa quando eventualmente fazemos uma renúncia de mandato. A gente não precisa dizer por que estamos renunciando ao mandato, nós simplesmente renunciamos. Então, é mais ou menos a mesma questão, ok? Bom, então, todos esses princípios, para além de serem princípios éticos, são princípios jurídicos importantes. E servem para quê? Para garantir não só a segurança do médico, mas especialmente a segurança do paciente. Garantem também a superação do paternalismo e o desenvolvimento da autonomia do paciente. Tá? Então, nós buscamos abandonar essa medicina tecnocêntrica para uma medicina mais humanizada, voltada agora, atenção, aos valores do paciente e não propriamente à doença ou ao corpo. E diante de todo esse quadro de transformações que nós temos aí, nós temos o desenvolvimento da tecnologia, né? O desenvolvimento da tecnologia vem aí nos provocar, né, com a questão da telemedicina e da telesaúde. O principal foco, talvez, o nosso ponto de partida aqui tenha que ser, por exemplo, pensar a proteção de dados pessoais que estarão circulando nesses meios telemáticos, né? Não é novidade na história da humanidade. Dados médicos foram, por longo período de tempo, em algumas pandemias que nós tivemos por aí, ou endemias, utilizados para a discriminação de diversas populações. Né? Isso aconteceu, por exemplo, quando se criaram os leprosários, já lá no Egito Antigo, 1350 a.C., né? Então, os leprosários, eles se destinavam justamente a isso, a retirar do meio social pessoas doentes, portadoras de hanseníase, retirá-las do convívio social, porque se acreditava que isso ajudaria a combater a doença. E isso foi levado, por exemplo, aqui no Brasil, até a década de 70, nós ainda tínhamos políticas que retiravam o doente, levavam para colônias aqui, na região metropolitana de Curitiba, nós tínhamos uma colônia em que esses doentes eram alocados e separados de suas famílias. Né? Outra doença que levou à classificação de pessoas a partir de dados médicos foi a própria varíola. A varíola que atingiu o mundo lá dos séculos X ao século XVIII, uma das primeiras medidas que foi proposta ali, já na China, era que na China e Japão, era que se marcassem os doentes com roupas vermelhas, e nas casas onde haviam doentes, elas deveriam ter portas e janelas pintadas de vermelho. Então, já anunciava ali, olha, não chegue perto, altamente contagioso. Né? Isso, obviamente, levava a diversas práticas de discriminação social.
Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa, dados médicos foram utilizados para promover a eugenia, promover o higienismo social e selecionar pessoas, né? Mais recentemente, o próprio surto de ebola no Zaire, o surto de ebola no Zaire nada mais foi do que, qual foi a primeira medida das autoridades sanitárias? Vamos isolar as cidades doentes, quarentena em todo mundo, né? Fizeram o isolamento, tal do isolamento social, pelo qual também estamos passando nesse momento. Só que lá nos Aires esqueceram que algumas cidades eram extremamente pobres. Ao fazer isolamento da cidade, algumas cidades tiveram graves problemas de abastecimento de comida, de medicamentos. Então, as pessoas começaram a morrer de fome e de falta de medicamentos. Então, assim, temos que ter muito cuidado quando se propõe quarentena ou isolamento social como a primeira solução para uma questão de saúde, porque ela traz implicações socioeconômicas bastante importantes também. Isso a gente pode discutir em outro momento, se vocês desejarem, né? Mais recentemente, década de 80, assim que as primeiras pessoas com HIV que foram diagnosticadas eram, em sua maioria, homossexuais, homens, com múltiplos parceiros. E isso acabou conduzindo a várias informações equivocadas sobre grupos de risco, né? Tanto é que até 1986 o Brasil não fazia políticas públicas com relação à prevenção e combate ao HIV, porque se acreditava que havia grupos de risco que deveriam ser combatidos e não a doença em si. Mais uma vez, dados médicos sendo utilizados de forma equivocada. E não foi diferente com as gripes do século XX e do século XXI. Gripe espanhola, até eu acho engraçado, porque a gripe espanhola, se você vai para a Espanha, eles chamam de gripe de Flanders, na França, né? Eles não chamam de gripe espanhola, mas ela ficou conhecida mundialmente como gripe espanhola, porque foi na Espanha onde morreu o maior número de pessoas. Mas a gripe espanhola, a SARS, a MERS, H1N1 e agora, mais proximamente, que vocês podem acompanhar diariamente, a Covid-19, são todas gripes que propõem medidas de quarentena, de isolamento, algumas impuseram vacinação. Então, assim, dados médicos são dados sensíveis, pessoal. Então, é por isso que nós temos que ter maior cuidado, porque a própria história já nos demonstrou que dados médicos mal utilizados podem conduzir a formas de discriminação, de xenofobia, de agressão, de violência, etc. Mas falei tudo isso para chegar na questão da telemedicina e da telesaúde. Bom, primeiro vocês têm acompanhado aí nos últimos dias uma proliferação enorme de normas, né? Cada uma dizendo uma coisa, cada um usando um termo diferente. Então, vamos tentar conceituar o que é o quê, para daí entender o que realmente foi autorizado pelo Conselho, pelo Ministério da Saúde. Então, primeiro, nós estamos falando aqui do que a gente chama de telemática em saúde. Telemática é um termo formado por duas expressões. Telecomunicação, então, sufixo tele, e informática. Ficamos com o pós-fixo ali, mática. Então, telemática é a junção de meios de comunicação e informática, que no nosso caso vem para auxiliar ações de saúde. Então, são práticas médicas que serão realizadas à distância, ou seja, sem o contato entre o médico e o paciente. Então, é um tipo de medicina que se chama de medicina high-tech, né, segundo o Freeman Dyson, e que vem ganhando ano após ano, vem ganhando mais espaço, vem ganhando mais atenção, e me parece que é inevitável no futuro da medicina que realmente nós tenhamos a telemática cada vez mais presente. Ela não é uma realidade clínica no Brasil, mas desde 2001, 2002, nós temos programas de telesaúde no poder público, nós temos aí, por exemplo, o terremoto no Haiti, quase 20 anos atrás,
A telemedicina foi utilizada para auxiliar os médicos a fazer consulta dos pacientes, fazer diagnóstico, acompanhamento, etc. Então, veja, a telemática em saúde, ela é um esforço médico e biotecnológico que envolve profissionais de saúde e pacientes distantes, né? Então, dentro do contexto telemática, aí sim vão aparecer os dois outros grandes termos que nos interessam: telemedicina e telesaúde. Fato é que para alcançar todos os objetivos propostos pela telemática, e eles são sedutores, em especial, por exemplo, redução de fronteiras, né? Evitar a circulação de pessoas em momento de pandemia, que é o nosso caso agora, aproximar conhecimentos de profissionais distantes, aproximá-los, fazer treinamento de pessoal. Então, assim, o discurso é importante, o discurso é sedutor, mas nós temos que ter alguns cuidados, em especial com segurança do paciente. Então, a telemática em saúde, ela vai utilizar técnicas que muitas vezes se confundem com o seu próprio conceito. E é aí que entra a telemática, a telemedicina e a telesaúde, tá? Então, vamos separar na seguinte forma. Telemedicina são todas as práticas de medicina diagnóstica. Então, ela sempre vai ter um paciente individualizado, identificado. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, a teleconsulta, a teleradiologia, a telepatologia, telerobótica ou telecirurgia, como queiram chamar. Então, na telemedicina, as técnicas utilizadas pela telemedicina são técnicas que se dirigem a pacientes identificados e individualizados, ok? Já a telesaúde, ela é mais ampla, ela não trabalha com pacientes individualizados. Então, são mais ações voltadas ao que a gente chama de medicina preventiva e apoio a médicos e profissionais distantes, cursos de aperfeiçoamentos, bibliotecas virtuais, etc. Então, assim, como modelos ali de telesaúde, vai aparecer telefonia social, por exemplo, até o telefone para o auxílio à pessoa com intenção suicida. É um tipo de telefonia social. Teleorientação, agora várias prefeituras lançaram sistemas de teleorientação, se a pessoa está com dúvida de como conduzir com relação aos sintomas do Covid-19, ela telefona e é orientada, não é diagnóstico, é orientação, tá? Teleeducação, então isso são técnicas de telesaúde. E por que eu estou falando tudo isso? Porque veja o seguinte, o Conselho Federal de Medicina, ele mandou um ofício para o Ministério da Saúde indicando a liberação, nesse momento extraordinário de pandemia, da teleorientação, da teleinterconsulta, que é a consulta feita entre profissionais, não entre profissional e paciente, entre profissionais, e o telemonitoramento, ok? Então, ele indicou técnicas ali de telesaúde. O Ministério da Saúde, na portaria 467, autorizou a teleconsulta, que é uma das técnicas de telemedicina. E a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, emitiu notas técnicas essa semana, orientando seus planos de saúde a operacionalizarem telesaúde. Mas, na verdade, não é telesaúde que eles estão tratando, são as técnicas de telemedicina. Então, fica tudo muito confuso, porque as pessoas acabam utilizando o termo telemedicina de uma maneira equivocada, ou seja, confundindo telemedicina com as técnicas que serão utilizadas. Então, esse é o primeiro passo que nós temos para entender toda essa confusão. Telemática em saúde é gênero, do qual são espécies. Telemedicina, voltada a pacientes individualizados, identificados, etc. E telesaúde, voltada à medicina preventiva, orientação, aperfeiçoamento profissional, etc. Ok? Dentro dessas espécies, existem as técnicas. Aí sim,
teleconsulta, teleorientação, teleinterconsulta, telemonitoramento, bibliotecas virtuais, etc. Ok? Conseguimos entender esse contexto aí dos conceitos? Essa confusão já vem de anos, tá, pessoal? Essa confusão não é de agora, inclusive normas internacionais também fazem essa confusão. Existe um descuido técnico com o uso das terminologias. Eu costumo falar isso para os meus alunos, muita gente critica o juridiquês, porque vocês falam difícil, porque a gente não consegue entender. Mas a gente tem que entender que direito é ciência. E como ele é ciência, ele tem palavras que precisam ser utilizadas, que são palavras em termos técnicos. Não é diferente com a medicina ou com suas técnicas, né? Medicina é ciência e ela tem seus termos técnicos que exigem que sejam utilizados de maneira correta. Então, para fazer normas, é preciso que eu observe os conceitos de maneira técnica e de maneira uniforme. Fato é que hoje nós vemos no mínimo aí 3 órgãos, porque daí depois existem outras manifestações de associações médicas, de conselhos regionais, etc. Mas assim, vamos pensar nos 3 órgãos ali, né? O Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina e a Agência Nacional Suplementar. 3 órgãos importantes de regulação, né, e de normatização que estão batendo cabeça porque cada um está usando um sentido técnico diferente para as palavras que pretendem, para as coisas que pretendem liberar. Muito bem. Então, vamos lá. O que a portaria 467 do Ministério da Saúde efetivamente liberou? Portaria 467 liberou uma das técnicas de telemedicina, que é a teleconsulta. Por que isso é importante, pessoal? Então, o fundamento de ter se liberado a teleconsulta é para evitar que as pessoas se dirijam até consultórios médicos, encham as salas de recepção ali, e isso ajude na propagação do vírus, ok? Então, assim, primeiro e mais importante, a vigência da teleconsulta é apenas e tão somente no período em que estiver decretado o estado de emergência sanitária. Então, nós tivemos a lei decretando o estado de emergência sanitária. Enquanto essa lei estiver vigente, a teleconsulta pode ser praticada. Revogou-se a lei, não se faz mais teleconsulta. Então, a gente tem um primeiro problema aqui, né? É que, embora muitos médicos tenham realmente interesse em efetivar a teleconsulta e oferecer esse serviço, como é que você vai dizer para eles assim, ó, invistam em equipamento, invistam em chaves de segurança, invistam em requisitos de segurança, mas daqui a 2, 3 meses pode ser que todo esse teu investimento vá por água abaixo, porque você não vai mais poder utilizar esses serviços, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, então, a teleconsulta ela foi liberada de maneira momentânea. Pode ser que no futuro ela volte a ser liberada? Pode. O próprio Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma normativa vigente sobre telemedicina, entre aspas, que é a Resolução 1643 de 2002. Essa resolução ela chegou a ser substituída, revogada pela Resolução 2227 de 2018, mas, em virtude da própria classe médica, da oposição apresentada pela classe médica, a resolução foi revogada e se repristinou. Lembram dessa palavra? Vocês nunca acharam que fossem ver repristinação na prática? Aí está um exemplo de repristinação. A 2227 repristinou, né? Determinou que a 1643 voltasse, a revogação da 2227 determinou a vigência novamente da 1643, mas a 1643 ela é cheia de defeitozinhos técnicos, né, de falhas conceituais, e naquela época, quando ela foi pensada em 2002, o que se exigia era o seguinte, que para fazer a consulta à distância, junto do paciente deveria ter um profissional médico. Então, na verdade, seria uma forma de teleinterconsulta, né? Seriam 2 médicos conversando e um deles com o paciente presente, o que, obviamente,
contraria os ideais da portaria 467, tá? Então, assim, hoje que nós temos de vigente com relação à telemedicina, no Conselho Federal de Medicina é 1643, no Ministério da Saúde é a autorização da teleconsulta, na portaria 467. De qualquer forma, vocês têm reparado já que alguns hospitais aqui em Curitiba e algumas clínicas, até atendendo ao que estava já autorizado no ofício do Conselho Federal de Medicina, estão fazendo teleorientação, não é consulta, é mera orientação, tá? Ou teleinterconsulta. Então, esse é o primeiro ponto. O que foi efetivamente autorizado foi a teleconsulta. Confidencialidade se mantém, sim, é uma preocupação importante, né? Conversei com alguns médicos durante essa semana, alguns me falaram que iam começar a utilizar o WhatsApp para fazer essas teleconsultas. Eu particularmente desaconselho, né? Se for para fazer, realmente implantar a teleconsulta no seu escritório, no seu consultório, na sua clínica, utilize meios mais seguros. Por quê? Porque se esses dados dos pacientes vazarem, vai gerar responsabilidade do médico, da clínica ou do hospital. E o WhatsApp não é o meio mais efetivo para isso, ok? Também acredito que nessas teleconsultas, o ideal é que elas sejam gravadas. Então, que pelo menos haja voz, não precisa ter vídeo. O ideal é ter vídeo, mas se não tiver vídeo, pelo menos voz. Por quê? Porque nós vivemos em um país que, segundo o Instituto Paulo Montenegro, quase 75% da população é analfabeta funcional. Então, se você vai usar mensagem escrita para receber as informações do teu paciente e depois determinar tratamento, diagnóstico, etc., vai dar confusão, vai dar problema de interpretação, vai ter gente que vai fazer coisa errada. E, obviamente, isso vai gerar responsabilidade do profissional. Tá? Então, todos os cuidados com a segurança, confidencialidade dos dados são importantes. A única flexibilização com relação à confidencialidade é que o COVID-19 entra na lista de doenças de notificação compulsória. Então, se o médico atendeu a um paciente e identificou ali que esse paciente tem os sintomas do COVID-19 e determina a realização do exame e o exame dá positivo, ele tem que fazer a notificação ao Ministério da Saúde desse exame positivo. Tá? Então, a única flexibilização que a gente tem é a confidencialidade, por imposição legal. O resto, vazou, vai gerar responsabilidade. Tá? Outra questão, elaboração e guarda de prontuários. A portaria 467 do Conselho Federal de Medicina determina a obrigatoriedade da elaboração de prontuários durante esse período. Então, se o médico vai oferecer o sistema de teleconsulta, ele não pode se eximir da responsabilidade de fazer esses prontuários, que devem constar o meio que foi utilizado para atender esse paciente, qual foi o diagnóstico, quais são os dados clínicos, os dados do paciente, etc. O registro pode ser tanto em prontuário eletrônico, que já está regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, quanto em prontuário físico. Mas tem que ter o prontuário. Não esqueça que o prontuário é direito do paciente. Então, depois, se eventualmente o paciente quiser cópia desse prontuário, ele tem o mais amplo direito. Tá? Atestados podem ser emitidos atestados e receituários podem ser emitidos em teleconsulta? Podem, tá? Os atestados e os receituários vão exigir assinatura eletrônica do médico, por isso que eu falo, o WhatsApp não serve. Então, assim, não posso receitar, tirar foto da receita e mandar via WhatsApp pro meu cliente. Porque daí ele não vai conseguir comprar um medicamento, se for medicamento de uso controlado, ele não vai conseguir comprar na farmácia, tá? Então, é preciso que o médico tenha o que a gente chama de assinatura digital, então registro lá no ICP Brasil, enfim, qualquer das chaves, e nesse receituário, nesse atestado, serão colocadas as chaves de segurança. Então, por exemplo, eu recebi o meu receituário eletrônico, é remédio de uso controlado, eu vou até a farmácia, as farmácias já têm até
Fui conversar com uma farmacêutica essa semana. As farmácias já têm, a maioria delas, o sistema implantado para verificação da autenticidade dessas chaves. Então, eles vão digitar a chave constante nesse receituário. Se confirmada a autenticidade, eles vão liberar o medicamento para o paciente. Então, essa é uma forma, receituário eletrônico, desde que a assinatura contenha a assinatura digital do médico e uma chave de verificação de autenticidade. Com relação, se o médico não quiser pagar assinatura eletrônica, chaves, etc., ele pode optar pelo sistema de receituário físico com entrega na casa do paciente, né? Mas isso tudo tem que estar muito bem explicado para o paciente, a modalidade, como vai ser realizado. Que mais? Remuneração do médico. Se o médico atende particular, não é problema, ele estabelece qual vai ser a forma de remuneração, como é que o paciente vai pagar, etc., desde que tudo isso seja explicado antes do início da consulta. Com relação aos planos de saúde, por enquanto, a ANS, as notas técnicas da ANS estimulam os planos de saúde a oferecerem sistemas de teleconsulta, mas não vi ainda nenhum plano oferecendo, e as clínicas com as quais eu conversei durante essa semana ainda não receberam nenhuma orientação. O que eu posso eventualmente, o que se pode eventualmente sustentar é que, havendo pagamento particular nessas situações, poderia depois apresentar o recibo para ressarcimento do plano de saúde, se o plano de saúde cobre esse tipo de consulta, ok? Tem valor definido? Não. A portaria do Ministério da Saúde deixa a critério do médico definir os seus valores. O Conselho Federal de Medicina, diferente da OAB, não trabalha com tabela de honorários, portanto, é livre ao médico estabelecer o valor que ele vai cobrar. A grande questão aqui é a gente pensar o seguinte: começamos a consulta à distância. O médico entendeu que ele precisa ver aquele paciente presencialmente, que ele não vai conseguir diagnosticar adequadamente se ele não fizer uma consulta presencial. E daí? Ele tem que devolver o dinheiro dessa consulta, ele pode cobrar parcialmente, ou ele cobra depois uma taxa extra para consulta presencial. Então, veja, isso por enquanto está tudo livre, não existe uma regulamentação específica para isso, mas, como eu falei, é importante que antes do início da consulta, o médico deixe claro para o paciente. Então, assim, vamos estabelecer consentimentos? Sim. Então, o médico vai, né, eu sugiro, porque até mandar documentos escritos acaba burocratizando demais. Então, o médico abriu a videoconsulta, ele começa lá, olha, os meus termos são esses, ele vai explicando clientes que a gente está falando de esclarecer, não apenas de informar. Então, ele vai explicando os termos do seu contrato, ao final ele pergunta: o senhor está de acordo, sim ou não? Se o paciente estiver de acordo, se dá continuidade à consulta. Se não estiver de acordo, se encerra a consulta ali mesmo, tá? Mas essas regras de remuneração, talvez de necessidade de análise física, clínica física, isso tudo tem que estar muito bem esclarecido para o paciente. Bom, é lógico que a teleconsulta não exclui responsabilidade do médico pelo diagnóstico, pelas prescrições que faz. Então, por isso, é muito importante que o médico esteja muito consciente das suas responsabilidades no momento em que ele vai oferecer esse tipo de serviço, esse tipo de consulta, né? Bom, a gente, como eu falei, a gente tem visto uma proliferação enorme de normas nos últimos tempos. Essa proliferação de normas é aquela coisa: todo mundo quer ser pai da criança. Eu brinco que eu discuto o assunto desde 2001, né? O Conselho tentou regular em 2018, não deu certo, tiveram que cancelar a norma, fazer uma consulta pública, agora estão apurando tudo que foi trazido nessa consulta pública
para daí fazer uma nova resolução e de repente vem um estado de emergência sanitária que exige que o negócio saia da noite para o dia. E daí nós temos uma proliferação enorme de normas que acabam em alguns aspectos se contradizendo. Então fiquem de olho nas seguintes normas, pessoal. Então, as notas técnicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar 3, 4, 6 e 10. O projeto de lei 696 de 2020 foi aprovado no Senado ontem, então deve ir para a sanção nos próximos dias, mas é um projeto de lei que, da mesma forma, ele faz confusão conceitual, mas ainda ele é amplo, ele é bem genérico, bem geral. Então, se ele não existisse, não faria diferença nenhuma para essa bagunça toda que nós estamos vivenciando na telemática em saúde. E, obviamente, acompanha aí as resoluções dos Conselhos Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais, porque nós vamos ter algumas situações nos próximos dias. Quero ressaltar aqui que, por exemplo, os conselhos de psicologia, de fisioterapia, já autorizavam a prática de uso de instrumentos de telemedicina em algumas situações. Tá? Quem é mais restrito com relação a essas práticas ainda é o Conselho Federal de Medicina, até pelos inúmeros cuidados que essas metodologias exigem na sua aplicação. Tá? Bom, tudo isso ainda nos leva a uma segunda questão da telemática, que não vai dar tempo da gente conversar hoje, mas a gente pode deixar essa conversa para o futuro, que é o uso da inteligência artificial na medicina. Então, vocês vêm acompanhando algumas notícias que, por exemplo, o uso de inteligência artificial pode ajudar as autoridades sanitárias a determinar o fluxo do uso de leitos aqui no Brasil, agora nesse momento de pandemia. Mas eu queria indicar para vocês aí, se vocês tiverem um tempinho durante a quarentena, procurem se informar sobre o Watson da IBM. Né? Não sou patrocinada pela IBM, não tem nada com a IBM, mas eu acho que o Watson vai revolucionar nos próximos tempos, nos tempos próximos, muito do que a gente conhece da prática médica, diagnóstica. Tá? Então, acompanhem ali em especial o uso do Watson na oncologia, porque os resultados têm sido impressionantes. Bom, então, que conclusões que a gente pode tirar assim, dessa brevíssima explanação que eu falei para vocês? Nós temos ali os propósitos da telemática em saúde devem estar de acordo com esse novo sujeito autônomo, senhor de si, que exige proteção da sua autodeterminação. Nós temos, sim, um deslocamento da análise sanitária do corpo humano para a responsabilidade pessoal sobre os fatores de risco, e é exatamente isso que a gente vem acompanhando durante o isolamento social. Olha, não é só você, são todos. Então, assim, a tua responsabilidade não é só sobre a sua saúde, mas a sua responsabilidade também é com a saúde do próximo. Portanto, fique em casa, né? E o corpo humano considerado como um sistema amplo e valiosíssimo de informações que são super cobiçadas, em especial esses dados clínicos, dados médicos e dados genéticos, e por isso a preocupação no uso de instrumentos de telemática em saúde com a proteção de dados dos pacientes. Né? Então, lembre-se que a informação clínica, a informação em dados clínicos, é um atributo da personalidade e é um atributo que exige proteção e cuidados especiais. Então, é preciso que a gente sempre busque aí um equilíbrio que muitas vezes é difícil, no caso concreto, entre privacidade e interesse social. No momento em que estamos, o que eu posso dizer é que nós devemos maximizar a segurança do paciente e minimizar riscos decorrentes do uso da telemática em saúde. Eu vou aproveitar aqui, se eu conseguir chegar.
Eu estou vendo que tem algumas questões aqui no chat. Fernanda, se você puder me ajudar, que eu não estou conseguindo chegar ali. Oi. O chat? Porque eu estou com uma outra página aberta aqui. Deixa eu A ver Eliane perguntou: como as operadoras de saúde vão atestar a identidade do paciente, já que em casa não há biometria? E como o paciente poderá se proteger do problema dos falsos médicos? Então, a questão dos falsos médicos, a única sugestão que eu tenho para falar agora é verificar se realmente esse médico tem ali, procurar no Conselho Federal de Medicina, eles têm, vocês entram lá com o número, o registro do médico, vai aparecer os dados desse médico, tá? Então, vocês podem fazer essa busca lá, para verificar se aquela pessoa que está se identificando como médica é médica mesmo, ou se ela tem o registro no conselho. E com relação à identidade do paciente, lembre-se que no direito a gente trabalha com o princípio da boa-fé. Então, a boa-fé se presume, a má-fé se prova. Né? Eventualmente, sei lá, o plano de saúde vai pedir para gerar, alguns já trabalham com gerar o número virtualmente da carteirinha, ou vai exigir que no início ali da consulta a pessoa apresente a carteirinha e o documento de identidade perto da câmera para o médico registrar a foto ali, etc. Então, acho que mecanismos nós podemos desenvolver de forma rápida. Agora, lembrando que emprestar a carteirinha para primo, tio, mãe, pai, etc., configura má-fé suficiente para a resolução do contrato do plano de saúde. Então, verificada a má-fé, o contrato pode ser extinto. Acho que é isso que nós temos ali, né, Fernanda? Tinha mais uma pergunta no início da palestra que o Nicolas perguntou, por isso de estar voltando o médico de família? Muitos países trabalham com a ideia do médico de família, um médico de cabeceira. Por exemplo, o Canadá. Né? O Canadá trabalha com o que a gente chama de médico de cabeceira. Então, para você chegar a um especialista, primeiro é obrigatório, qualquer pessoa, porque o sistema lá é público. Você tem que se consultar com um médico, que é o teu médico já designado pelo Estado, que é o teu médico de cabeceira, e esse médico, se entender que é o caso, ele te encaminha para os especialistas. Nesse momento, eu acho importante, sim, resgatar a questão do médico de família, porque isso facilita na teleconsulta. Eu, por exemplo, hoje eu conversava com o meu médico de manhã, e ele falou assim, olha, Fernanda, para mim, por exemplo, você é uma paciente que eu teria segurança para fazer uma teleconsulta, porque eu já te conheço, eu conheço o teu histórico. Então, eu teria mais segurança do que fazer, por exemplo, uma consulta com quem eu nunca vi, com quem eu não tenho esse contato prévio. Então, tudo isso os médicos vão ter que deliberar, vão ter que ponderar se realmente é interessante que eles façam teleconsulta, por exemplo, aberta para todos os pacientes, ou se eles vão permitir a teleconsulta, vão utilizar a teleconsulta apenas para aqueles pacientes que eles já acompanham. De qualquer forma, o médico de família eu acho sempre necessário e que foi, sim, desprezado por um longo período nos últimos anos. Beleza. Fernanda, tem mais uma pergunta do Márcio. Ele perguntou, poderia deixar a receita na recepção para alguém apanhar? Já sairá para ir à farmácia. Pode, é uma das opções que o médico pode te oferecer, né? Desde que tanto a entrega na casa do paciente, como deixar a receita na recepção, ela tem que estar em envelope lacrado, tá? Justamente em razão do princípio da confidencialidade, né? Do sigilo profissional. Então, vai fazer esse tipo de entrega, vai fazer esse tipo de utilização de meios físicos, envelope lacrado.